Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 4. Como se conduzir na caminhada. Andai com sabedoria, com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, como se conduzir na caminhada? Existem muitas coisas que nós vamos falar do cristão quando ele pisa onde ele está pisando. Deus nos avisa diariamente e nos dá chance para escapar de muitas ciladas do diabo. Como se conduzir na caminhada? Veja o textuário, andai com sabedoria. Esse é o primeiro tópico da nossa aula, no nosso comentário. Com sabedoria. A Bíblia fala que Jesus foi feito por Deus sabedoria. E ele é a sabedoria de Provérbios. E o homem sábio, ele é prudente, o homem sábio, ele ganha alma, o homem sábio é cheio do Espírito Santo. Nós estamos falando da sabedoria do alto. Como se conduzir na caminhada. A verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Deus nos colocou como servos prudentes. Atenção, servos. Como nos conduzir na caminhada? Servos de Deus. Quem é servo faz a vontade do seu Senhor. E o servo, ele aprende com o exemplo do seu Senhor. Ele é fiel, ele é prudente. Ele tem um espelho na sua frente e ele sabe a quem e como andar. Assim como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Estamos nos tempos chamados plenitude dos gentios, ou tempo dos gentios. Então, durante esse período dos dias maus, que nós já estamos nele, porque os dias maus está desde quando Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Os dias maus é exatamente o cumprimento das profecias bíblicas para reter o mal e assim remindo o tempo, para com que os que são de Deus sejam salvos, os eleitos sejam salvos, remindo o tempo. Então veja que, verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então ela tem 3 degraus. O primeiro degrau, a vontade de Deus é boa. O segundo é agradável. E a terceira é perfeita. Então nós, para chegarmos na terceira vontade, a perfeita, veja, terceiro céu. Veja, espírito. A parte número 3 do corpo humano. Corpo, alma e espírito. Então observa-se que a vontade perfeita de Deus, ela é demorada. Os homens é que procuram estar na boa. Estou aqui na boa, estou aqui na vontade boa, na vontade de Deus. Mas Deus tem uma agradável, melhor do que a boa. Deus tem uma perfeita, melhor do que a agradável e melhor do que a boa. Então é preciso nós estarmos sempre na vontade perfeita de Deus. Veja os nossos tópicos a seguir. Primeiro tópico, padrão de conduta na caminhada cristã. Quando se trata de padrão de conduta, nós estamos tratando da Bíblia. A palavra de Deus, que é inerrante, infalível,
ela é o nosso padrão de conduta, ela é a nossa regra de fé e de prática. O cristão, ele não pode se conduzir na caminhada utilizando das conjecturas religiosas, dos seus livros religiosos, dos seus pensamentos religiosos. Não. Jesus é mais profundo do que a religião. Jesus é o Logos, a palavra escrita. Ele é o Dabar de Deus. Ele é a revelação, a palavra de Deus, como está em Apocalipse. Então, Jesus como nosso padrão de conduta. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio do Gênesis com Deus. Então, Jesus como nosso padrão de conduta. Antes analisamos o texto de Efésios 5, é a nossa aula de hoje, texto de Efésios 5. Cabe-se nos refletir um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. O maior exemplo de conduta é aquele que se tornou carne, o Emanuel, o Deus conosco. Ele se fez 100% à vontade do Pai. Quando ele disse assim no Getsema, não faça a minha vontade, mas a tua, isso quer dizer que ele fez a vontade do Pai 100%. Embora ele fosse diferente do Pai em pessoas, mas ele entregou nos pés do Pai, no altar do Pai, toda a sua vontade. A semelhança de Cristo, o servo perfeito, o servo de Deus que veio encarnado, como o maior exemplo para a humanidade seguir, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas, humilhando-se em forma de servo, tornou-se semelhante aos irmãos, fazendo semelhante aos homens. E como homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus tornou o maior exemplo de humildade para o ser humano na terra. Ele é o homem perfeito 100% e que debaixo dos anjos que foi lhe dado um nome precioso da qual nós devemos seguir e servi-lo. Jesus sendo o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o rei dos reis, ele tornou-se humilde, dando o exemplo maior que existe em todo o universo. Nenhum anjo, ninguém no mundo tem o maior exemplo de conduta para nos segui-lo como o Senhor Jesus Cristo. Foi ele mesmo que disse, eu vos dei o exemplo. Paulo também havia dito, que disse assim, ele falou, ele disse, eu sou seguidor de Cristo. Então, assim como eu sou seguidor de Cristo, vocês sejam também. Então Paulo seguiu a Cristo. Então ele mesmo coloca a vontade de Deus, a sua vontade. Ele disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele tem uma vontade debaixo da vontade, poderosa e maior. Ele não tem uma vontade deliberada, ele tem uma vontade debaixo de uma vontade soberana. Amém? Então é uma vontade curvada, é uma vontade que é diretamente dada a Deus, no altar de Deus, numa adoração, num culto a Deus. Então Jesus, como nosso padrão de conduta, antes de analisarmos o texto de Efésios 5, cabe-se nos refletir um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso, a Bíblia. É o maior exemplo de padrão no mundo. É ela quem mede, é ela que é o instrumento de Deus. É ela a instrumentalidade para a construção do edifício de Deus. Não existe um padrão perfeito se tirar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que mede para cima, mede para baixo, mede na largura, mede na profundidade, mede na altura. Esta palavra é poderosa no seu padrão. Veja, olha aí, o Senhor Jesus ensinou o seguinte, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Se espelhe em Jesus. As pessoas caem porque se espelham no homem.
As pessoas brigam, discutem porque se espelham no homem. Mas se espelhar em Jesus, nós estamos tendo aqui exatamente, ó. Vamos aqui. Então Jesus é o maior e perfeito símbolo na natureza humana para nós segui-lo e até o nosso Pai com um exemplo de perfeição. Glória a Deus. Quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O homem precisa ter fé. A fé é os olhos da alma. Então, desde o começo da criação humana, Deus fez olhos espirituais. E esses olhos espirituais é a fé. Foi Jesus quem criou a fé. E todo aquele que crê, ele tem a fé. E a fé exatamente é como se a nossa alma abrisse os olhos para o mundo da eternidade. Por isso que nós vemos Deus, vemos Jesus, vemos a cidade pela fé. A fé é os olhos da alma. Quando nós partimos desta vida para outra, nós estaremos com os olhos totalmente 100% espirituais, abertos, vendo o mundo físico, vendo o mundo material. Nós não teremos mais limitações quanto ao ver o céu e a terra. Amém? É claro que nós não vamos ter onipresença nem onisciência. Não, isso é só para Deus. É só quem é Deus que tem esses atributos. Mas nós teremos olhos. Por exemplo, Paulo disse, nós vamos ver Jesus como ele é. Então os olhos espirituais vão ser abertos. Amém? Nos dias da grande tribulação nós vamos vir. Nós estamos com os anjos, vamos ver os anjos, vamos ver todos os que partiram com Cristo e os ressuscitados. Vamos estar com Jesus, vamos ver Jesus. Vamos ver a humanidade. Então vamos ver o céu, vamos ver a terra. Porque nós não temos mais um limite que foi estabelecido no homem quando foi criado no corpo. Então Deus colocou uma alma e fechou os olhos da alma e disse o seguinte: você tem que andar por fé e não por vista. Você entende isso? Glória a Deus. Não por acaso nosso Senhor incentivou a buscar a vontade do Pai na oração, que ele ensinou aos discípulos, Pai Nosso. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Mas isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Então tem como ficar um dia sem pecar? Tem como ficar um dia sem rede social, na oração? Buscar comunhão, jejuando, orando? Tem como ficar um dia, fazer jejum dos prazeres, da TV, da tela, do vídeo, do áudio, enfim, desligar, se desconectar desta parte visível humana da terra e ligar somente com os céus? É possível, sim. Glória a Deus. Veja, o cristão deve ir para o céu procurando fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho egoísta do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazeis também vós. Uma vida cristã bem-sucedida. A vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Jesus estava numa competição física e espiritual. Por que física e espiritual? Espiritual e física. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Então não é física, é espiritual. Agora, por que é física? Porque ele vai estabelecer o reino de Deus neste mundo. Então tem os dois lados. Agora, observa que no nosso lado, na nossa competição espiritual, nós estamos vencendo não é por causa dos méritos nossos. Alguém venceu por nós. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, se alguém venceu por nós,
e nós ganhamos também o prêmio daquele que venceu, então nós temos também o prêmio daquele que venceu. Então nós somos mais do que vencedores, porque não foi nós que ganhamos assim na competição, não foi nós que suemos, não foi nós que foi crucificado, nós ganhamos assim, ó, de graça, sem fazer nada, só pela graça, mediante a fé. Não vem dos homens, é dom de Deus. Foi Jesus o campeão da história. Foi ele que derramou o seu sangue, foi ele que foi crucificado, foi ele que fez as obras de Deus, foi ele que cumpriu a lei, foi ele que venceu a morte, foi ele que ressuscitou, foi ele que venceu o inferno, foi ele quem ganhou as almas para dos homens para Deus. Então, eu não faço nada. Se eu faço é por fé, por gratidão, por culto, por reverência, por adoração. Se eu faço alguma coisa, é em memória dele. Simplesmente. As minhas coisas é feita por fé nele, para sempre. Amém. Então veja, por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Difícil é encontrar um padrão perfeito humano na Terra, mas há pessoas que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo foi um que disse, não vivo mais eu. E ele disse, eu vos dei também um exemplo, porque eu sigo a Cristo, siga também, assim como eu também sigo a Cristo. Então, sejam meus imitadores. Esta foi a palavra de Paulo, como eu sou de Cristo. Então é muita responsabilidade chamar para si, se ele não tiver exatamente aquilo que realmente tem. Porque quando ele ensinou, ele disse, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Então, o que o Senhor passou para Paulo, Paulo passou para a igreja. Então, a maioria dos escritos do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E assim nós temos, veja, só em cartas, 13 cartas, mais da metade, né, se contarmos com o livro de Hebreus, que Paulo escreveu. Então, levando em conta que Jesus é o nosso padrão e modelo, como Paulo também foi, nós devemos ser. Então as pessoas vão tentar olhar para nós e ver se tem algum fruto, ver se tem alguma coisa que possa ser de proveito. Porque a árvore boa dá fruto. Embora nós estamos na caminhada e a árvore que dá fruto, ela é perseguida, ela é apedrejada, mas os frutos glorificam a Deus. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O tema da lição, como se conduzir na caminhada com humildade. De sorte que haja o mesmo sentimento de humildade que Jesus teve. Porque ele era Deus e foi feito homem. Então esse sentimento de humildade foi o maior exemplo quando os homens na terra querem ser Deus, Deus quis ser homem. Então Jesus, sendo Deus, se fez homem. O maior exemplo de humildade. Não tem outro igual, nem que chegue por perto. O maior exemplo de humildade. Deus se fez homem. Amém? No tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Aí nós temos prudência, andeis como sábios e vencendo os dias maus, remindo o tempo e a volta do Senhor Jesus. E os dias são maus, ok? Meus irmãos, nós temos muito material aqui para nós estudarmos, viu? Nós temos umas 5 folhas para nós estudarmos, certo? Pedimos que você entre aqui no Zap 85DDD 991 28 12 12 60, ok? De novo, 85DDD 991 28 12 60. Esse aqui é o nosso Zap. Nós vamos continuar a lição aqui no Zap. Então essa parte que nós vamos estudar,
Nós vamos fazer uns desenhos e vamos mostrar Cristo na caminhada, o cristão na caminhada, e Cristo se conduzindo, e o cristão também como exemplo, levando o exemplo de Cristo se conduzindo. Certo? Nós vamos mostrar a lei e a fé. Cristo na caminhada com a lei. E o cristão se conduzindo na caminhada com a fé. Você já viu? Amém? Se nós guardamos a lei, é por causa de Cristo. E Cristo guardou em vontade perfeita do Pai. Você tem que ver esta aula aqui no nosso zap. 85-DDD 991-28-12-60. É excelente a aula. Amém? A paz do Senhor, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.